Mais uma vez bem-vindo. Vamos lá então dando continuidade aí na questão de classificação ou modalidade de meio ambiente. De acordo com a doutrina, a gente tem uma classificação ou modalidade de meio ambiente que é chamada de meio ambiente artificial, natural, cultural e do trabalho. Aonde a gente consegue encontrar alguns aspectos normativos relacionados com isso. Lá no artigo 225 da Constituição, de acordo com os doutrinadores, que mencionam para a gente ser esse artigo um artigo que traz uma perspectiva sobre o que é bem comum, sobre o que é microbem, sobre o que é macrobem, o que é bem de uso comum, o cumprimento da função social ambiental da propriedade, etc. Então, considerando o artigo 225, lá menciona que é o uso de bem comum. O que significa ser o uso de bem comum? É um bem jurídico de interesse público. E aí ele pode ser visto como microbem ou como macrobem. Como nós já mencionamos, macrobem seria o meio ambiente, a parte incorpórea, inapropriável, que está indisponível, que é indivisível, que é imaterial. Já esse microbem, de acordo com a doutrina, é a parte corpórea, é aquilo que você consegue ver, que você consegue tocar, é a fauna, flora, recursos hídricos, recursos minerais, etc. Ok? Tem-se também que no contexto de classificação ou de modalidade, no que refere-se ao cumprimento da função social da propriedade, socioambiental, né, função socioambiental da propriedade, a gente vai visualizar isso na Lei 12.651 de 2012, que trata da questão de área de preservação permanente, de reserva legal, lá no artigo 4º, inciso 1. Então, a gente tem exemplos aí de questões de cumprimento de função socioambiental da propriedade. Também temos que, no contexto do artigo 225, quando se fala que é bem que pertence à coletividade e cabe a essa coletividade o dever de defender e de preservar esse meio ambiente para a geração presente e futura, isso envolve a obrigação, a necessidade, o comportamento ético de preservar, de conservar o que é sinônimo. Porque o termo preservar e conservar envolve a ideia de que a preservação é intocável com um uso indireto. Já a conservação se dá através de uma contabilização do desenvolvimento das atividades econômicas e a proteção ao meio ambiente, ou seja, preservar eu não toco, eu não uso. Ou se uso de forma indireta, através de pesquisas científicas, por exemplo. Tá? E a conservação utiliza-se, desenvolve-se atividades econômicas, mas tentando se proteger esse meio ambiente. Na questão da divisão, classificação em meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho, a gente tem que a primeira classificação menciona o meio ambiente natural. Aí a gente já até mencionou biótico e abiótico. O biótico é composto por organismos vivos do ecossistema. São todos os seres vivos de maneira que vivem em determinado local. E inclui planta, animais, o próprio ser humano, etc. Tá? Dentro dos abióticos, os doutrinadores e os estudiosos da área da geografia, economia, de ecossistemas, etc., mencionam que são fatores físicos, fatores químicos, fatores geológicos, ambientais, água, solo, ar, atmosfera, etc. São coisas inanimadas, de acordo com alguns doutrinadores. Esse aspecto aí do abiótico, ele exerce influência sobre o meio. Por exemplo, se a gente tem uma atmosfera contaminada, vai afetar o biótico, vai afetar a vida como um todo, ok? Também dentro da classificação de biótico e abiótico, tem-se que a diferença entre os dois é basicamente a questão da existência de vida. Biótico, ele é definido então como aquele que possui seres vivos, elementos vivos do ecossistema. E o abiótico é aquele que não possui elementos vivos dentro desse ecossistema. Esse meio biótico possui seres que são autótrofos e heterótrofos. Autótrofos são os que produzem o próprio alimento. A gente tem na biologia a questão de luz, energia, etc. E os heterótrofos são capazes, não são capazes, melhor dizendo, de produzir o próprio alimento. Então ele necessita de matéria orgânica, ele necessita de outra coisa previamente produzida para que ele possa se alimentar. Então a gente tem essa questão aí do aspecto biótico, abiótico, do aspecto autótrofo e heterótrofo, ok? Também no contexto da classificação de meio ambiente natural, temos o artigo 3º da Lei da Política Nacional de
Meio Ambiente, a 6.938 de 81, que menciona que para fins previstos na lei, os recursos ambientais envolvem a atmosfera, águas interiores, superficiais, subterrâneas, mar territorial, solo, elementos da biosfera, fauna, flora, etc. Nesse sentido, a gente pode complementar essa ideia considerando o artigo 225 da Constituição Federal, que menciona ser a efetividade desse direito, a incumbência dele ao poder público. E aí no próximo vídeo a gente vai dar continuidade explicando como que esse poder público faria a efetividade do direito ambiental, faria a preservação do direito ambiental, associando o artigo 225, parágrafo 1º da Constituição, visto, associando com o artigo 3º, inciso 5º da Lei 6.938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. Ok? Até o próximo vídeo.